A paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, que diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Senhor, eu te agradeço, imploro que a tua palavra venha ao meu coração do jeito que o Senhor deseja que ela seja entregue. Em nome de Jesus, abre o coração, unge a cabeça com óleo de alegria e abre o nosso coração. Por favor, em nome de Jesus, teu Filho amado, a quem tu ouves e que está à tua direita e intercede por nós. Em nome de Jesus. Eu acho interessante como a gente está sempre preocupado em pregar o Evangelho. E aí eu fico perguntando, qual o evangelho que nós pregamos? Eu vejo muita gente dizendo, vai na minha igreja, o pastor fala tão bem, vai na minha igreja, lá tem um louvor maravilhoso, ou não, é tanto jovem que tem lá, sabe? E nós fazemos aquela propaganda da igreja, fazemos propaganda do pastor, fazemos propaganda das coisas que alguém pode dizer ali naquele púlpito, e não sabemos como levar uma pessoa a Cristo, o verdadeiro Jesus, Senhor, que está na palavra de Deus, segundo o que ele realmente é. E quando eu vejo isso, eu lembro da pessoa do diabo, do mentiroso, quando ele cria narrativas, porque ele é um sedutor. Satanás é sedutor, ele é ilegal em tudo que ele faz. E eu fico boba como as pessoas ficam totalmente cegas às suas narrativas. E eu fico perguntando, qual é o antídoto para tudo isso? O que faz uma pessoa desacreditar do diabo? Como é que as pessoas são libertas das mãos, das garras do diabo? Como Jesus tira você do engano, como Jesus tomba a mentira do diabo na sua vida e te coloca no evangelho de verdade, dentro da palavra dele. Como é que ele faz isso? É muito importante a doutrina. É muito importante que você saiba qual Jesus você crê. Alguém diz assim, ora, eu quando falo, porque eu amo demais todas as religiões, eu amo todas as pessoas, eu respeito todas as pessoas têm o direito de crer naquilo que elas querem crer. Sim, elas têm o direito de crer naquilo que querem. Agora, o cristão, aquele que diz, eu sou um crente em Jesus Cristo, segundo a Bíblia Sagrada. Eu creio como os profetas creram. Eu creio como está escrito, como a Escritura diz. Então, você é obrigado. Se você fala a verdade, você é obrigado a tombar todas as narrativas, todas as mentiras, todas as fortalezas, como diz a palavra aqui no capítulo
capítulo 10 de 2 Coríntios, no versículo 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Fortalezas que precisam ser quebradas. Quais são essas fortalezas? O sistema ideológico, humanismo, islamismo, comunismo, religiões, enfim. Ideias de inferioridade, de condenação, não é? Ideias de incredulidade, fortalezas da mente que são colocadas desde muito pequenininho, você vai crendo, você tem aquelas crendices, sabe? Superstições, todas essas coisas, elas são tombadas pela, pelo conhecimento da palavra. Você passa 50 anos lendo a Bíblia e você ainda muitas vezes não compreende tudo que está nela. Mas o fundamento é Cristo. Isso não tem dúvida. Em 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, 3:11, 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E não posso mudar a religião das pessoas, a escolha que as pessoas fazem de não quererem a Bíblia, de não quererem ser cristãs. E muitas religiões no mundo. Mas para o cristão, a Bíblia é a regra de fé. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é a própria pessoa de Jesus, a palavra. O que ele é, está tudo dentro da Bíblia. A Bíblia Sagrada. Há muitos anos atrás, eu encontrei um artigo num dos meus estudos que eu fazia, e esse artigo dizia: qual Jesus? É de McMahon. E você vai encontrar, se você digitar, ele vai vir, porque é muito interessante. Esse irmão, ele mostra como você tombar uma conversa fiada, sabe? Sabe aquela conversa que a gente fica, você é crente, eu sou crente. Não, mas eu sou mais crente, o outro mais... E ele tombou tudo isso. Ele tinha um amigo, ele conta que tinha um amigo que era muçulmano. E ele amava Jesus. Ele amava Jesus. Ele morava nos Estados Unidos. E ele amava Jesus do jeitinho dele, não é? Como profeta, mas não nunca como filho de Deus. E o irmão não havia percebido, ele não percebeu isso. Ele tinha amizade com vários outros irmãos de outras religiões e outras pessoas, não é? Que frequentavam outras igrejas e que eram boas pessoas.
talvez até melhores do que ele, quem sabe, né? E ele, então, eles tiveram um encontro de todos os amigos juntos, né? E nesse encontro, esse amigo, que era muçulmano, ele se expressou com muita emoção, dizendo: eu rasgaria o meu corpo para mostrar para vocês o quanto eu amo Jesus. E eles acreditavam, com certeza. Só que naquele dia, nesse encontro que eles tiveram, eu estou falando segundo o que estou lembrando, né? Nesse encontro, ele, em particular, o irmão que está escrevendo o artigo, que está falando sobre o assunto, ele disse que caiu uma ficha, sabe? Ele disse, ele é tão emotivo, foi tão sincero, e falou, mas eu sei o que ele crê, né? Eu sei como ele crê. Então ele fez uma pergunta repentina. Qual Jesus você crê? Como ele é? Mostra. Como se você mostrasse um amigo que você conhece para o outro amigo que você encontrou. Você vai descrever esse amigo, não é? Mais ou menos assim. E ele começou a descrever. Então, ele pôde descrever Jesus como ele crê, mas não era segundo a Bíblia, entende? E o cristão, ele tem que entender que o fundamento da fé dele é descrito na Bíblia. A Bíblia mostra os profetas do passado apontando para Cristo que viria. Todos eles, todos os profetas e os servos de Deus do passado apontavam para Cristo que viria. E hoje, nós apontamos, os cristãos que creem na palavra, apontam para o Cristo que já veio. Então, o nosso fundamento é Cristo, segundo a Escritura, a Bíblia Sagrada. Não um Jesus do seu entendimento ou do meu entendimento, não é como eu acho, é como ele é de fato. Então, nós temos que tomar o cuidado de sempre estar focada na palavra e saber qual Jesus a Bíblia traz como fundamento da nossa fé. A pessoa de Jesus, como ela é descrita na palavra. Então, que o Senhor nos dê graça para continuar firmados na palavra, sabendo que Jesus é maior do que a palavra, mas ele inspirou. O Espírito Santo inspirou os profetas, o Espírito de Cristo inspirou os profetas a escrever. Tudo que está escrito foi escrito segundo o poder do Espírito Santo. Nada se perde. Então, que tenhamos esse coração de saber perguntar para as pessoas de que Jesus elas estão falando, porque são muitos Cristos que estão por aí. Mas o Cristo que nós servimos, o cristão serve o Cristo da Bíblia Sagrada. Não abra mão disso. É tão simples. O Evangelho é simples e o fundamento do Evangelho é Cristo em nós, esperança da glória. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Senhor, eu te agradeço
pelo que eu aprendi. Eu te agradeço pelos pastores que me ensinaram. Eu te agradeço pela leitura da tua palavra e te agradeço demais pelo teu Espírito que habita em mim. E não me deixa entrar em caminho errado. Não me deixa pregar aquilo que não creio, aquilo que não está na tua palavra. Por mais que eu erre, por mais que eu não conheça tudo, mas existe esse fundamento e ele é um prego no nosso coração. Não podemos deixar. O Senhor é o nosso Deus, a tua palavra é a verdade e nós vamos continuar na tua verdade. Muito obrigado por tudo, Jesus. Fala ao nosso coração. Nesse pouquinho tempo, fala com os irmãos. Abençoa teu povo, tua igreja. Abençoa, Pai. Abençoa, abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.